grande mote da mulher ou de homem, também tem homem borderline, é não ser deixado, não ser traído. São pessoas que aturam qualquer coisa, mas não aturam a traição. Então, na cabeça dessas pessoas, ter alguém preso é quase uma garantia que não vai ser traído. Que não é garantia, mas Sim. se imagina, né? Sim. Tanto que ele tinha duas. Sim. Simultaneamente, sem uma Não, saber não foi simultaneamente. Não foi simultânea? Não. Teve algum que tinha duas? Não, peraí. É uma outra. É um outro. Tá. Que eu exploro com. A Jussara namorou um outro cara que a esposa dele dava um golpe. Essa é outra história. Tá. Mas o que eu tô colocando é que quando você tem essa dependência do outro, porque o Borges tem dificuldade em se ter inteiro, como uma pessoa inteira, como se precisasse do outro para se validar, para ser alguém. Então, ter alguém preso e que só recebe a visita dele ou dela e pode dar todo o seu amor, tem aquela coisa, nosso amor será pelos dois e eu teria a garantia que você não vai me trair. Então, infelizmente, pode acontecer isso, o que é uma ilusão. Como é que é o nome dela que fez a... Tu tem como conseguir uma outra caneta caminhando? Sim. Mas eu não entendi o seguinte, a pergunta dela é que em relação à mulher, é a mulher vítima ou é a mulher que visita ele na cadeia? Vítima. Ela coloca como vítima. Uma das vítimas que ele levava pro parque. Sim, eu que complementei. Ou também essas que visitam, né? Tá. É só para deixar claro que também... É porque as vítimas não necessariamente... porque ele fazia uma escolha muito em relação a quem iria acompanhá-lo. Então, ele fazia essa coisa, ele não prometia fidelidade ou nada disso. Sim. Ele botava ali, olha, eu sou agente de uma agência, estou selecionando pessoas. Então, é muito mais a oportunidade e ele mirava muito em mulheres que tivessem sinais aparentes comportamentais de que estivessem em baixa autoestima, né? O olhar para o chão, o corpo, o ombro mais arqueado. Então, que ele pode aprender muito facilmente, mas eu ainda acho que foi João que começou a dar essas dicas. Com certeza. Você traz isso de... Eu acho que... É porque as pessoas também querem, né? Às vezes, né, Bia? Eles querem o porquê das coisas em poucas linhas, como se fosse uma prova subjetiva que só tem 5 linhas ali. Não, o ser humano é muito mais complexo. Exatamente. Eu acho que tem a coisa da genética, tem o meio ambiente. Tem o meio ambiente. Tem as influências. Tem essa capacidade intelectual. Porque, assim, isso não tira dele, o fato dele ter dificuldades cognitivas, tipo aprendizado mas torna ele melhor para repetições. Sim. Porque, assim, fica muito mais fácil de reproduzir padrões. Sim. Porque como ele tem dificuldade de aprendizado, se eu dou um padrão, aquele padrão se repete mais fácil. E também tem ainda uma outra camada que é o talento que ele tem pro patins. Tinha, com certeza. Tipo, que é um talento motor. Sim. É isso que eu tô falando. Quando a gente abre que tem vários tipos de inteligência, ele tinha inteligência motora. Sim. Muito. Porque ele era bom no patins. Inclusive, ele dava aula para crianças, né? Agora, por exemplo, a carta que ele deixa quando ele foge, ele deixa pro patrão, é uma carta com... a letra dele é um garrancho. Tipo ele tem disgrafia, né? Ele tem disgrafia, ele tem dislexia, a coisa das trocas dos fonemas. Ele tem. Sim. Que está dentro desse conjunto. A mulher que tu te lembrou é a Jussara. A própria Jussara, que tem a história da Jussara. A Jussara, antes de namorar o Francisco, ela namora um cara numa outra penitenciária, que aí ela tem uma coisa assim, eu não sabia disso, eu fui descobrir na pesquisa do livro. Eu já desconfiava porque eu via muito em Tremembé mulheres... A fila para visitar os homens nas penitenciárias mas aí tem imensa. mulher que não conhece ninguém, tá lá na fila. Só que eu nunca... O Daniel Cravinhos... Quando eu fiz o livro da Suzane, o Daniel Cravinhos arrumou uma namorada dentro da penitenciária. Só que aí quando eu fui para contar a história do casamento dele, a menina que ele casa estava com o irmão preso. Mas até aí eu entendo, né? Tu foi visitar o teu irmão, conheceu o amor da tua vida lá na cadeia, tá tudo certo. Agora, tem mulher que não conhece ninguém... E vai pra fila. Vai, porque fica assim, ó. E aí o Daniel...
conheceu a irmã do amigo, a namorada do amigo. A irmã tá lá, ela virou minha namorada. E aí o Daniel tem um outro amigo que vira pra ela assim, não tem uma amiga tua pra trazer? Ah, como é o tipo que tu gosta? Assim assado. Ah, eu vou trazer uma aqui. E aí ele leva pra... Ai, deu liga. Às vezes não dá, não, essa aí eu não gostei, traz outra. E aí leva, essa eu gostei e namora. E aí a Jussara, ela ia pras filas, entrava, e aí ela conheceu na fila uma mulher que disse, olha, tem um homem assim, assim, assado, não sei o quê. Ele é meu marido, mas ele é meu ex-marido. Meu ex-marido. Ele é meu ex-marido. Eu tô vindo aqui só por conta do filho que a gente tem que trazer, não sei o quê. E ele... Acho que ele tá interessado em você, né? Aí lá, não sei o quê. E aí entra um... Com aval da ex-mulher, entre aspas. Com aval. Só que aí entra, que é o que a Jussara fez, que isso é de uma bizarrice que se tu me contasse, eu não ia acreditar. Eu só acredito porque eu vi isso com meus próprios olhos. E aí o que acontece? No Brasil, isso é da Lei de Execução Penal. No Brasil, tu só pode ter na tua lista de visitante na cadeia parente de primeiro grau ou cônjuge. Tá? É a regra. É a regra. Parente de primeiro grau é filho. Cônjuge é esposa, esposo. Se a tua lista estiver vazia, não tiver ninguém, aí tu pode colocar amigos. Por quê? Porque isso faz parte da ressocialização. Essa pessoa não pode ficar abandonada sem receber visita, porque ela tá aqui ela não está aqui sendo somente castigada, privada de liberdade. Ela está se ressocializando e o contato com esses familiares é necessário. Então tá, aí na Jussara, com esse outro cara que dessa história que tu lembrou, tava o nome da mulher, mas a mulher disse, eu tô aqui por conta do meu filho, que ele é adolescente e quer ver o pai. Mas se a senhora me pagar R$800 por mês, eu zero a lista dele. E aí a senhora bota como amiga. E ela quero. E aí ela colocava o nome... R$800 por mês. Começa com 800. Eu não lembro o valor exato, mas o valor aqui é hipotético. Menos, E ela tá bom, R$800. Aí ela entrou com o nome da... que zerou a lista, botou. E isso é todo um processo, tá? Não é tira, bota aqui, demora, traz documentação, não sei o quê. Consegui entrar e deu liga, estamos namorando. E aí a ex-mulher que tirou o nome da lista, chega com ela, e aí, deu liga, obrigada. Por exemplo, obrigada, mas 800 já não dá mais. Agora eu tô precisando aumentar isso de 1.000 para 1.200. Aí ela fala assim, não, mas 1.200 não tem como. Aí não tem como, então eu vou botar meu nome de volta, e aí a senhora não consegue entrar mais. E ela, não, então eu vou te dar 1.200. Então tá, aí ficava lá mais uns meses, olha, agora eu já quero 2.400. E ela apaixonada, no auge da paixão, transando lá dentro com ele. Ele fala, não sei o quê. E aí a mulher ia, aí daqui a pouco ela descobre que é um golpe, que eles nunca deixaram... Separaram. Nunca se separaram. Aí é assim que quando ela descobre quem, ela vê o maníaco na TV, quando ela vai lá, ela vê que ele estava recebendo a visita de uma outra. Só que essa outra não transava. Também o maníaco não fazia questão nenhuma de transar com mulher, verdade seja dita. Só que aí onde é que entra agora? Quando ela chega lá, quem tá na lista do maníaco? A mãe e o irmão. Quanto a senhora quer para zerar a lista? Para botar outras. Para botar... geralmente a mulher que procura. Então Jussara é a golpista da fila. Na verdade, ela não é a golpista da fila. Ela caiu no golpe porque o cara, ela descobriu... Inclusive, ela bota até uma casa no nome do cara depois. Antes do maníaco, né? O cara fala assim para ela... já ia migrar para o regime semiaberto. Que eles não iam mais precisar ficar visitando, que é contra fora. E aí ele começa a falar para ela assim, olha, sabe o que é o mais triste? É que eu passei minha vida toda... O cara nem era tão velho assim, tinha tipo 48 anos. Eu passei minha vida toda aqui dentro da penitenciária, não consegui me formar, trabalhar. E aí eu vou sair sem nada.
E a minha autoestima vai estar destruída. Eu não sei nem se eu vou ter vontade de fazer sexo lá fora, de tão baixa que vai estar a minha autoestima. Fazia dentro, lá fora. E aí ela fala, e ela era rica, né? Ela tinha posses, a Jussara. Inclusive, na carta que ela mandava, ela dizia, sou uma mulher de posses, não sei o quê. Tanto que ela viajava. A gente tá falando do interior de São Paulo, ela foi pro interior da Bahia, foi pro interior do Rio Grande do Sul. Ela ficava mandando cartas para vários presos. Onde dava o match, ela mudava, comprava uma casa perto da penitenciária e já contratava um advogado para cuidar da papelada, né? Porque, enfim. Para ela visitar... E ela ainda ganhava com isso também. Dinheiro? Ué, Não. Jussara não fez a... Ah, não. Não, ganha a família. Ganha a família. Ganha tá a família. Uhum. E aí ele fala, para eu sair da cadeia, eu preciso de ter um bem, sabe, para chamar de meu. Não tem um terreno lá, que bota ele no meu nome, ela ia botava o nome. E aí quando ele saía, geralmente eles são muito espertos, né? A declaração de união estável era de... Eu não sei agora como é o nome do regime de separação parcial? Que ele ficava com total. Tudo, total. Ficava com união tudo. Total de bens. Botava no nome dela, saía. Uhum. Ainda dizia assim, não, eu tô indo embora. Mas o carro também botei no meu nome, lembra? Vai agora de ônibus. Meu Deus. Não muda, né? Não muda. E a Helena, a mãe do Francisco, recebia grana de mulheres recebeu de duas, da Maria Rita e da Jussara. E recentemente recebeu de mais uma moça, mas ela diz que ela não era namorada dele, mas ela ajudou financeiramente a mãe do Francisco para a lista do Francisco ficar vazia para poder receber, senão não visita. Algumas conseguem visitar porque entra na de outro, porque tem um comércio, é um comércio. E a mãe do Francisco recebia esse dinheiro? Recebia. Para poder liberar a fila? Sim, recebia. Recebia, inclusive, com a desculpa de que... Eu até entendo, viu? Eu entendo porque é o seguinte, depois que ela era uma mulher muito batalhadora. Sim. Muito batalhadora. Depois que explodiu o Francisco, ela virou a mãe do Francisco. Entendi. Então aí ela começou a ter dificuldades financeiras, eles são pobres, então ela enfrenta muita dificuldade financeira. E aí, e ela tá idosa, quanto mais idoso, mais despesa tu tem. E aí chega a mulher, olha, eu quero visitar seu filho, mas está seu nome lá, eu não estou visitando mesmo, porque estava na pandemia, quanto a senhora quer para ir lá e tirar seu nome, para eu poder botar o meu nome para eu poder entrar? Algumas mulheres conseguiam, mas aí não era para namorar, era para ter contato, porque eu não entendo o que as pessoas querem ter contato com um assassino desse. Elas entram no nome, no hall de um outro visitante só para encontrar ele no pátio, no parlatório. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?